Bom dia! Tudo bem com você? Vamos pensar um pouco a respeito da Palavra de Deus juntos. Hoje eu estive lendo sobre o modo como Jesus comunicava a sua palavra, o modo como Jesus se comunicava com os seus seguidores. E num dado momento Jesus revela que realmente era intencional quando ele conversava a respeito do reino de Deus por meio de parábolas. As suas palavras não eram entendidas por todos, porque muitas vezes ele falava por parábola. Por que ele falava por parábola? Hoje nós queremos comunicar do modo mais aberto, nós temos a intenção de dizer as coisas que nós queremos dizer do modo mais transparente, mais claro possível. Mas Jesus usava um método que significava um filtro. Jesus usava um filtro na sua comunicação. Não era para todos. Mas por que não era para todos? É porque Jesus não tinha interesse que todos soubessem? Ou é porque Jesus lia o coração das pessoas e sabia que muitos corações não estavam dispostos a ouvi-lo e a entendê-lo? Será que é por causa da qualidade do coração que Jesus não confiava dizer as palavras abertamente para que não viesse prejuízo no seu ministério? Sim, Jesus era absolutamente sábio. Jesus, o Filho de Deus, veio realmente preparado para enfrentar as dificuldades que enfrentaria e que enfrentou. E ele tinha estratégias. Uma dessas estratégias era não dizer abertamente a respeito do reino de Deus para que os inimigos não atrapalhassem mais do que tentaram atrapalhar, porque tudo tinha a sua hora. O tempo de Deus era previsto e havia um tempo para que o ministério de Jesus se desse de maneira mais confortável possível, sem interferência dos inimigos diretamente. Então, certa feita, Jesus contou a parábola do semeador, que eu acredito que você lembra. Ela está, por exemplo, em Mateus, capítulo 13, e Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram, e muitos de vocês conhecem essa parábola, eu acredito. E aí os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo tornou-se insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Isso me faz pensar que é possível que nós também estejamos com o coração insensível? É possível que nós também estejamos de má vontade? É possível que nós também estejamos com o coração endurecido e com os olhos fechados para a revelação de Deus? É possível que nós estejamos tão envolvidos com o nosso eu, tão envolvidos com as nossas expectativas, com as nossas vontades, que o nosso coração esteja desprezando ao longo do tempo a vontade de Deus, a palavra de Deus, e tenha com isso tornado-se insensível, esteja se tornando insensível dia após dia? E com isso, por ter coração insensível e por ter má vontade com o reino de Deus, por ter má vontade a respeito das coisas de Deus, é possível que os nossos ouvidos estejam fechados para ouvir a verdade. É possível que os nossos olhos estejam fechados para não enxergar a realidade eterna. É possível que isso esteja acontecendo e o nosso coração não esteja recebendo a palavra. Nós não estejamos entendendo a vontade de Deus. E por isso o nosso coração não se converte. E por isso não há cura no meio de nós. Amados, entre aquela multidão que seguia Jesus Cristo, havia toda espécie de gente.
Não era o fato de elas estarem ali querendo ouvir a Jesus, que elas estavam realmente interessadas no que Jesus dizia para seguir a voz de Jesus, para seguir os passos de Jesus. No meio da multidão existia gente de toda espécie, gente curiosa, gente interesseira, gente que estava ali apenas para ver quais eram as atitudes de Jesus, o que Jesus dizia, para depois então falar mal e desprezá-lo, entregá-lo aos seus inimigos, planejar mal, desconfiando, desacreditando. Naquela multidão havia também muita gente sincera, muita gente que estava ali com o coração ávido, desejoso mesmo de ouvir as palavras que caíam da boca de Jesus e serem transformadas. Era isso que elas queriam. Elas queriam cura para o corpo, cura para a mente, cura para o coração. Elas queriam salvação. Muitas delas reconheceram que Jesus Cristo era o Messias. E o Messias, o Filho de Deus, o Salvador prometido pelos patriarcas, pelos profetas, esperado por eles, prometido nas profecias, revelado no passado e agora se cumprindo naquele tempo. Havia muita gente feliz porque o reino de Deus havia chegado, mas havia muita gente que não tinha a menor consideração pelo reino de Deus. E eu fico pensando se hoje, no meio dessa multidão que diz crer em Jesus, hoje, no meio dessa grande multidão que somos nós, fazendo parte dessa grande multidão, que diz o nome de Jesus, que canta louvores, que prega a palavra, que ouve palavra, que lida com as coisas sagradas, mas no meio dessa multidão, tal qual foi naquele tempo quando Jesus esteve ali, presente, com os pés descalços, comendo do que aquele povo comia, andando pelos lugares que eles andavam, frequentando os mesmos lugares de culto e adoração, porque apesar de aqueles sacerdócio, aqueles homens religiosos estarem absolutamente corrompidos, Jesus nunca deixou de cumprir os seus deveres religiosos no templo. Jesus nunca deixou de ir por causa dos malfeitores que ali estavam. Muito pelo contrário, ele deu exemplo, ele seguia os costumes, as tradições que estavam de acordo com a vontade de Deus. As que não estavam de acordo com a vontade de Deus, ele não veio cumpri-las, como hábitos de lavar a mão antes de qualquer coisa, como se aquilo fosse um ritual e não apenas um hábito de higiene. E Jesus, por coisas triviais e desnecessárias, ele não veio, mas para fazer cumprir a verdade do Pai, a lei de Deus, assim ele o fez. E a igreja ia ao templo, como era dito, o templo, as sinagogas, mas ali estava toda espécie de gente. Eu acredito que também aqui no meio cristão tem toda espécie de gente, inclusive pessoas que têm problemas mentais. Outro dia eu fiz um vídeo aqui, uma postagem, um encontro com vocês, quando eu falava a respeito da nossa necessidade de entender que todos nós somos pecadores e não deveríamos nos escandalizar com o pecado dos outros. E, de fato, também nós não deveríamos nos escandalizar com a loucura que está estabelecida no mundo. E no meio dessa grande multidão cristã, existem muitas pessoas atormentadas espiritualmente, porque antes são atormentadas mentalmente. Há pessoas que trazem escândalo para a igreja, há pessoas que trazem escândalo para a família, há pessoas que vivem em desonra no que diz respeito ao reino de Deus. Elas dão mau testemunho, elas fazem, dizem, agem de maneira insensata, louca, porque de fato a mente delas está absolutamente doente. A gente louca pregando o evangelho, a gente louca sentada nos bancos de igreja, a gente muito enlouquecida, há muita gente atormentada mentalmente. O mundo está doente. Se o mundo está doente, se as pessoas estão ficando atormentadas mentalmente, emocionalmente, se o mundo está enlouquecendo, é óbvio que há muita loucura no meio religioso. Há cantores que estão com a mente completamente perturbada, enlouquecida, pregadores, ministros, líderes religiosos, cristãos, irmãos, pessoas simples num banco de igreja ou grandes líderes
Há muita gente que, por conta do estresse, por conta de outras situações na vida, por conta de histórico de família, dele pessoalmente, é claro, envolvido nisso, por conta do pecado que assola esse mundo, há muita loucura. E é certo que, para estas pessoas, como para outras, a semente do evangelho não brota como deveria, não dá frutos como deveria, porque o solo da mente está enfermo. Como dará um fruto em solo enfermo? Então nós temos a situação de um coração perverso, do coração mau, de pessoas que desprezam o reino de Deus, de pessoas que não têm o menor interesse pelo reino de Deus mesmo, que desacreditam da palavra, que desacreditam de que há Deus, de que há o sobrenatural de Deus, que há salvação em Cristo Jesus. Elas não acreditam no sacrifício de Jesus Cristo, elas simplesmente não creem. Elas não têm o coração. Outras têm o coração até disposto a alguma coisa de Deus, alguma coisa lhe atrai, mas não dedica-se, não se entrega, não vai com vontade, não se permite permanecer na palavra. Então, quando Jesus traz a parábola do semeador, quando Jesus explica a respeito dela, ele dá todo o sentido do que é a grande multidão. A grande multidão é composta de gente que ouve a mensagem do reino, mas não entende. Por quê? O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Tem gente que dá lugar para o maligno arrancar aquilo que o Deus semeou. Tem gente que vai para um culto, que vai ouvir uma palavra, que vai fazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus, mas elas saem dali e permitem que Satanás roubem dela tudo que lhe fora dado naquele momento de adoração. E esse coração não progride, esse coração não avança. Não tem como a palavra brotar quando você permite que Satanás roube de você aquilo que o Senhor está te dando. Entende? Que coração é esse que deixa Satanás roubar? Quando a semente caiu à beira do caminho, foi assim. Ouviu, gostou, mas estava à beira do caminho. Não era lugar apropriado. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem gente que ouve a palavra e diz amém, glória a Deus, aleluia. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Tem gente que não tem resistência frente aos desafios de ser um verdadeiro cristão. Tem gente que, na hora da aprovação, em vez de ser fortalecido na palavra, de crer na palavra, ela simplesmente abandona. Esse coração é como aquela semente que fora lançado em terreno pedregoso. Ela foi recebida com alegria, caiu bem naquela terra, mas não deu para criar raízes porque tinha pedra naquele coração. Então, essa palavra não prospera nesse coração pedregoso. Não tem raiz e em pouco tempo se desfaz. E na hora da dificuldade, da perseguição, da tribulação, ela abandona. Tem esse tipo de gente no meio da multidão. Gente que abandona a Deus na hora da provação. Um irmão falou mal, o pastor não foi agradável, a igreja não lhe satisfez, alguma coisa aconteceu e a palavra que ela ouviu e lhe trouxe tanta alegria não criou raízes. E por causa de homens, por causa de situações, por causa de perseguição, por lhe terem dito palavras indevidas, injustas até, mas ela não suportou a aprovação e abandonou a palavra. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam e tornam-a infrutífera, tornam a palavra recebida infrutífera, porque elas estão tão preocupadas com as coisas deste mundo, estão tão preocupadas com as coisas da agora, elas estão tão preocupadas com as coisas terrenas que elas não conseguem dar valor à palavra que diz a respeito do reino de Deus.
Então nós temos todo tipo de gente, como eu disse, no meio desta multidão. Não é o fato de nós sermos cristãos e que nós acreditarmos de alguma maneira na Bíblia, nós precisamos acreditar na palavra de Deus, nós precisamos acreditar em Jesus, nós precisamos acreditar no reino de Deus com toda a nossa força, com toda a nossa coragem, com toda a nossa disposição, com toda a nossa dedicação. É preciso ter coração que permita que a semente brote. Por isso tem tanta gente que não usufrui dos benefícios da palavra de Deus. Porque o coração é mais dado às preocupações dessa vida. O coração é mais dado a preocupar-se com as dificuldades deste mundo, ou com os prazeres deste mundo, ou com as alegrias deste mundo, com as satisfações do agora. Mas elas não estão atentas à verdade revelada na palavra que diz a respeito do sobrenatural do Senhor. E aí alguém vai dizer, mas Darleide, e o que vou fazer? Você precisa voltar-se para o Senhor e entregar esse coração de vez para que o Senhor, ao falar, seja compreendido. O Senhor falou por parábolas e ele diz, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A estes que só têm o coração para as coisas deste mundo, a estes que têm o coração endurecido para a palavra, a estes que desprezam o reino de Deus, a estes que carregam no coração oportunidade para Satanás fazer morada e lançá-lo, mantê-lo em trevas, escravo, a estes que não têm no coração um grito de socorro ao Senhor, a estes que desprezam completamente o reino de Deus, a vontade de Deus, o Senhor vai continuar falando, mas por parábolas, para que somente aqueles que têm o coração desejoso, os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, ouçam. Ouçam. Ele diz, ainda que aqueles estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais receberão, pois o coração deste povo tornou-se insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos, fecharam-se os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O Senhor tem cura na sua palavra para nós. O Senhor tem cura para a nossa ansiedade. O Senhor tem cura para a nossa angústia. O Senhor tem cura para a nossa falta de fé. O Senhor tem cura, libertação. O Senhor tem. Mas tem gente que não acredita. E eu não estou dizendo de gente que não acredita porque não está no meio do povo de Deus. Esse povo está no meio do povo de Deus, mas não acredita. É certo, há muitos cristãos, ditos cristãos, mas não acreditam no que o Cristo disse. Eles continuam preocupados, ansiosos, tensos. Eles continuam desesperados, eles continuam infelizes, eles continuam interessados nas riquezas deste mundo, nas coisas deste mundo, eles continuam muito enredados pelas ciladas de Satanás, eles estão enredados pelo adultério, eles estão enredados pelas mentiras do diabo, eles estão enganados e se permitindo ser enganados, mesmo quando a palavra de Deus nos é dada, nos revelando, nos abrindo os olhos a respeito de tudo na vida, a respeito de todas as áreas da nossa existência. O Senhor está falando, o Senhor está pedindo, confia, creia em mim. Mas o nosso coração, meu Deus, que coração é esse que nós temos? Que coração! Então, amados e amadas, tenhamos hoje em mente a necessidade de nós mergulharmos na palavra de tal maneira que esta palavra venha nascer verdadeiramente no coração da gente e criar raízes profundas, para nós não sermos enganados por Satanás, para não sermos enredados com suas mentiras, para não vivermos presos às tribulações e às perseguições e também para que não tenhamos medo. O Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o que intentará Satanás contra nós que o Senhor não possa destruir as suas obras diante dos nossos olhos? Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é incrível para libertar, sarar, e Ele está prometendo cura. Para quem é a cura que o Senhor tem a dar? É Jesus que está dizendo, e isso foi dito, repetindo as palavras ditas anteriormente pelo profeta Isaías, no capítulo 6. Ele diz que se nós ouvirmos, se nós entendermos,
Portanto, para ouvir e entender, eu preciso ter coração dedicado. Eu preciso dedicar-me à obra. Por favor, não sejamos como muitos crentes que vão aos cultos para levantar a mão e serem tocados por uma sensação, para serem tocados por um movimento onde há muita sensação no corpo, muita sensação na mente, mas não tem entendimento nenhum. Não tem entendimento da palavra, não tem conhecimento da realidade da fé. É preciso ouvir a palavra de Deus, com coração sincero para aprender a verdade do Senhor, não a verdade de homens, mas a verdade do Senhor. E meditar na palavra, e como disse o salmista, meditar dia e noite na lei do Senhor, é pensar na lei do Senhor, é meditar na vontade de Deus, na verdade de Deus, é ficar com Deus no coração, é ficar com sua palavra. Sabe como é com o boi? O boi, ele passa o dia inteiro comendo e a noite inteira remoendo. É o processo digestivo do boi, o digestório dele trabalha assim, ele come e à noite ele fica remoendo. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Vamos comer da palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar, de todas as formas. Não tem como ficar lendo? Procura um áudio da Bíblia e ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E deixa que a palavra de Deus entre em seu coração e medita nessa palavra, porque a sua mente seja transformada e já não seja ela terreno de beira de estrada, que já não seja mais terreno pedregoso, que já não seja mais terreno infértil, mas que seja terreno fértil para a glória de Deus e para a tua felicidade. Para que tua mente receba do Senhor aquilo que Ele tem para te dar. E o Senhor está dizendo que se você ouvir com os ouvidos espirituais, se você entender a vontade de Deus, a verdade de Deus, a declaração de Deus sobre a tua vida, Ele diz, você vai se converter. E você, sendo convertido, eu os curarei. A palavra do Senhor te converte. E com a conversão vinda da palavra, do conhecimento, do entendimento de quem é Deus, vem a tua cura. Mas nós ficamos no meio do caminho, plantados no meio do caminho, preocupados, infelizes, reclamando, lamentando, lamuriando, e temos motivos para isso. Nós temos N motivos para reclamarmos, para nos queixarmos, para vivermos tristes, infelizes, mas há um motivo enorme para que eu seja desperta para a realidade do céu. Existe o poder de Deus a meu favor, existe o Espírito Santo a meu favor, existe a palavra de Deus que me cura, que me restaura. Eu só preciso dar tempo a ela, ter tempo de ficar com ela e comer a palavra, beber a palavra como pão da vida, como água da vida. E o Senhor diz que se eu entender a palavra e o meu coração converter-se a Ele, Ele vai me curar. Ele pode curar a tua mente enferma, Ele pode curar teu coração enfermo, Ele pode curar você. Ele pode curar teu corpo doente. Ele pode. Mas antes, Ele está o tempo todo falando de coração. Portanto, está falando da sua mente, que precisa ser iluminada pela luz do Senhor. Sua mente está escura, sua mente está em trevas, sua mente está com medo, você está temendo a vida, temendo a tudo e a todos. Você está agonizando nesta vida. Por quê? Porque se Jesus ama você, se Jesus se importa com você, se Jesus está completamente disposto a você. Jesus disse que falaria por parábolas para que os inimigos não entendessem. É você, por acaso, inimigo do Senhor, para não entender o que Ele diz? É você, por acaso, um daqueles que despreza o reino de Deus? Não. Se você está aqui especialmente ouvindo essa palavra, é que você não deve ser um curioso. Talvez um curioso tenha começado e não tenha tido o menor interesse e passou adiante. Talvez um outro que não tenha o menor interesse em conhecer da palavra tenha
acompanhado o início da nossa conversa e logo desistido, porque não tinha interesse em ficar. Mas se você está aqui até agora, se você chegou até este ponto, é porque o teu coração deseja ouvir mais do Senhor. E se o teu coração deseja, o Senhor tem mais para te contar. Jesus tem mais a dizer ao teu coração. Jesus quer mais, mais e mais para você. Ele quer que os teus ouvidos sejam abertos espiritualmente para ouvir a verdade revelada. Somente aqueles que têm o coração devoto e dedicado. Ele quer te contar segredos. Ouça os segredos de Deus para a tua vida. A você foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A você e a mim. Mas tem muito mais. Jesus quer dizer muito mais. Ele tem segredos para revelar àqueles que o amam e que o desejam. Portanto, eu sugiro a você fazer a terapia da palavra viva. A terapia da palavra viva é simples. É só debruçar-se sobre a palavra e ficar com a palavra de Deus. Lendo, meditando. Ao sair para o trabalho, sai meditando na palavra. Nos momentos de intervalo, nos momentos possíveis, nas horas possíveis, ouvindo, lendo, meditando, trazendo sempre ao seu coração a presença de Deus. Isso é a terapia da palavra viva. É ouvir da boca do Senhor aquilo que só Ele pode dizer. E a verdade é uma só. Se você ouvir com os olhos, ouvir com os ouvidos espirituais a verdade do Senhor, o seu coração vai entender, você vai converter-se e o Senhor vai curar você. Eu te desejo essa profecia sendo cumprida na tua vida. Que a graça de Deus te visite, que o seu coração seja inundado de amor por Jesus, que a presença maravilhosa do Senhor te acompanhe por todos os dias, mas especialmente pelas horas de hoje, pelo dia que temos chamado hoje. O Senhor é contigo, o Senhor é teu Deus, por onde quer que vás. Confie. Deixa essas preocupações quietas lá, deixa. Toma isso hoje, entrega ao Senhor e descansa. Deixa Deus agir. Deus é Deus. Deus é Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo, tenha um bom dia. A você que está acompanhando agora, enquanto estamos ao vivo, ou a você que acompanhou em outro momento, porque muita gente acompanha depois, quando pode acompanhar. A todos o meu muito obrigada. Que Deus os abençoe. Um abraço. Bom dia.